Estamos no mês de dezembro, há uma semana exatamente do Natal, de comemorarmos, de celebrarmos o Natal de Cristo Jesus. E o mundo encara o Natal de uma forma diferente da qual a igreja deveria encarar. Se você já teve a oportunidade de conversar com aqueles que não são cristãos, ou mesmo assistir a alguns telejornais aí, você vai observar que o mundo aí fora restringe o Natal para aqueles que são comerciantes a um mero feriado comercial. Para muitos outros que associam a data do Natal ao período de férias, então passam a entender o Natal como um período de descanso também, e uma oportunidade de reencontrar familiares que normalmente você não vê com muita frequência. Natal, para aqueles que são mais famintos, enxergam como sendo uma oportunidade de celebrar uma ceia especial, uma mesa farta, uma ceia diferente da qual nós costumamos normalmente a desfrutar das nossas refeições. Porém, eu gostaria de olhar com os irmãos na noite de hoje para o sentido do Natal, diferente do que estamos acostumados a ouvir aí fora. Eu gostaria de perceber, à luz das Escrituras com os irmãos, que o Natal ele é sinônimo de graça. Ele é sinônimo de misericórdia de Deus para com a humanidade. Mas essa graça que nos é oferecida em Cristo Jesus, ela teve um preço altíssimo da parte de Deus a ser pago. Para nós que desfrutamos e recebemos os benefícios do verdadeiro Natal, é um benefício de graça, é gratuito, nós não pagamos nada. Mas para Deus, sim, para Deus teve um preço altíssimo. Eu gostaria de refletir na noite de hoje com os irmãos sobre a perspectiva de Deus a respeito do Natal. Não a perspectiva do homem. Semana que vem nós iremos olhar, à luz das Escrituras, a perspectiva do homem a respeito do Natal. Mas hoje eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e nós iremos ler alguns versículos no qual o evangelista nos oferece uma descrição do verdadeiro sentido do Natal, mas da perspectiva de Deus. Enquanto o Evangelho de Lucas costuma apresentar a pessoa do Messias como sendo aquele ser humano perfeito, o Evangelho de João irá nos oferecer uma percepção de Cristo quanto um indivíduo 100% divino. E aí, quando nós juntamos os dois evangelhos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, podemos encontrar na pessoa de Cristo aquele indivíduo que foi ao mesmo tempo 100% homem, mas também 100% Deus, o Deus encarnado. Eu queria ler apenas os versos 1 a 5 e darmos um salto para os versos 10 a 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Quero convidar você a acompanhar a leitura comigo na sua Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 1, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A partir do verso 10 ao 14 diz o seguinte: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quero convidar você, mais uma vez, a inclinar a sua cabeça e pedir ao Senhor que nesse momento Ele fale comigo e fale contigo, fale aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que nós possamos compreender e apreender as verdades que o Evangelho de João nos ensina nessa noite. Senhor, muito obrigado, porque como tua igreja temos o privilégio de celebrar e desfrutar do verdadeiro sentido do Natal. Não o Natal que o mundo nos oferece, não o Natal como o homem perdido não consegue compreender, mas o verdadeiro Natal que a tua palavra nos revela nessa noite. Que o Verbo que habitava com Deus, que é Deus, assumiu a forma de homem, rompendo com a eternidade e adentrando na história da humanidade, com um propósito de morrer um dia na cruz do Calvário, para com o seu próprio sangue comprar a cada um de nós. Senhor, nós queremos não apenas reconhecer, mas oferecer diante de Ti um coração imensamente grato pela obra que o Teu Filho amado Jesus Cristo ofereceu a favor de cada um de nós. Senhor, sem o verdadeiro sentido do Natal, nós não teríamos esperança. Todos nós estaríamos condenados. Mas nós te louvamos porque aprouve a Ti enviar o Teu Filho unigênito para um dia nos reconciliar contigo. Muito obrigado, Senhor. Permita que na noite de hoje, cada um de nós sejamos lembrados, à luz da Tua palavra, de verdades tão especiais que o Senhor nos apresenta. Te pedimos isso, suplicando pela atuação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. E no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de João é um evangelho muito precioso, porque ele é considerado um evangelho complementar. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas tem propósitos distintos do Evangelho de João. O Evangelho de João foi redigido, registrado, para complementar com informações que os 3 primeiros evangelhos não havia registrado no seu conteúdo, no seu texto. E o Evangelho de João começa descrevendo para nós quem é o Filho de Deus. E nessa descrição, automaticamente ele nos apresenta o verdadeiro sentido do Natal, sem o qual não faria mínimo sentido que nós estivéssemos aqui hoje, celebrando ao seu nome, o nome de Cristo Jesus. Então João nos revela já nos versos iniciais, essa identidade do seu Filho amado, do Filho de Deus, dos versos 1 ao verso 5. E as primeiras verdades que ele começa a descrever para nós, nesses versos iniciais a respeito da identidade de Cristo, é de que Cristo, ele é eterno e divino. Observe comigo nos versos 1 e 2, do registro do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio, no início de todas as coisas, o Verbo era. Ele já existia. E esse Verbo, ele estava na companhia e na comunhão de Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Ele estava lá presente no início de todas as coisas. E diz João, por que ele estava presente? Porque esse Verbo era Deus. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
são Deus. Três pessoas distintas, contudo, comungando da mesma essência divina. Há uma relação de comunhão intratrinitariana, digamos assim. Antes de todas as eras, na eternidade passada, o Verbo já existia. O Pai já existia, estava em comunhão com o Filho. E o Espírito Santo, diz Gênesis 1, já pairava sobre a face do abismo. Ele já estava presente. Então as três pessoas igualmente já existiam e elas eram Deus. E isso vai corrigir alguns entendimentos equivocados de alguns grupos que inclusive se dizem cristãos e que insistem em afirmar que Cristo não é Deus, mas uma criatura especial de Deus. Por exemplo, os testemunhas de Jeová dizem que Cristo é a primeira de todas as criaturas e a mais especial. Deus adotou com poderes extraordinários. Mas sendo a primeira, ele seria uma criatura. E se ele é uma criatura, logo ele não pode ser Deus, porque Deus é eterno. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, diz que Cristo Jesus, na eternidade passada, já existia. E já tinha plena comunhão com o Pai. E diz o Evangelho de João, capítulo 1, no finalzinho do versículo 1, que ele existia porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. E aí vemos ainda no versículo 2, que ele estava no princípio de toda a criação com o Pai. Aqui o autor, o apóstolo João, ele usa uma palavrinha que é traduzida na nossa versão como verbo, chamada logos. E talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão. Por que ele usa propositalmente essa expressão logos, que é uma expressão grega? Porque no contexto do primeiro século, um contexto greco-romano, judaico, a filosofia grega era muito forte. E essa expressãozinha logos era a expressão que os gregos utilizavam-se para se referirem ao Deus Criador de todas as coisas. Então João, estrategicamente inspirado por Deus, toma emprestado essa expressão grega para se referir ao único e verdadeiro Deus, dizendo, olha, o Filho é esse logos. Só que na concepção filosófica grega, Deus, esse logos, ele era um indivíduo intangível. Ele era apenas transcendente. Na percepção grega, o logos era aquele indivíduo que criou, ele era poderoso e criou todas as coisas, mas ele saiu de cena. E ao sair de cena, ele deu corda no relógio e deixou que as coisas acontecessem à revelia deles, à revelia da sua própria soberania. E se você é alguém que conhece um pouquinho de mitologia grega, ou gosta de aventuras gregas, como esses filmes hollywoodianos que hoje existem, como Percy Jackson e tantos outros filmes épicos, você vai lembrar que a concepção grega era exatamente essa, de que esse Deus, ele vive num contexto chamado do Olimpo, a parte de toda a criação, de todo o cosmos, e ele é, por exemplo, Zeus e os outros deuses gregos, indivíduos totalmente indiferentes à necessidade do homem. Por isso, a concepção de Deus, no contexto grego, é uma concepção de que Deus é apenas alguém distante, alguém impassível, ou seja, alguém sem paixões, sem afeições com a raça humana, ou com a sua própria criação como um todo. E João vem quebrar esse paradigma dizendo, olha, esse Logos que criou todas as coisas, ele rompeu com a barreira da eternidade. Ele adentrou a história da raça humana. Ele se fez carne.
Ele era essencialmente apenas espírito, até que ele, o Filho, assumiu a forma de homem. E ao assumir a forma de homem, jamais deixará de ser homem. Mesmo sendo Deus, agora ele também é homem. Além de ser 100% Deus, ele também é 100% homem. E o que nós vemos ainda na oração de Cristo, retratada pelo próprio apóstolo João no capítulo 17, versículos 4 e 5, e vai aparecer para você aí, diz o seguinte, na oração de Cristo Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O nosso Salvador Jesus Cristo, pode passar, tá, Paulinha? Pode passar alguns slides aí. Isso, mais um, tá aí, pronto. Esse Deus a quem servimos e que um dia nos resgatou com o seu próprio sangue, ele é um Deus eterno. Não apenas eternamente existirá no futuro, mas um Deus que eternamente existiu no passado antes de todas as coisas. E esse Deus compartilhava da glória do Pai antes que houvesse o mundo, a criação, o cosmos. E João vai dizer, olha, esse nosso Salvador, ele é divino, esse nosso Salvador, ele é eterno. E aí, a partir do versículo 3, você vai observar que além de ser divino e eterno, esse Jesus, a qual nós cremos, a qual nós nos devotamos a Ele, nós servimos a Ele, Ele também é poderoso. Olha lá no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todo o universo, toda a criação, tudo que veio à existência, é obra das suas mãos. Tudo surgiu como expressão apenas do comando da sua palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja separação da terra seca e das águas, e houve separação. Tudo pelo poder da sua palavra. Mas quando ele foi criar o homem, ele não deu um comando de voz. Ele pessoalmente o formou do pó da terra. E ele o soprou em suas narinas, demonstrando relacionamento e amor com a coroa da sua criação, que é o ser humano. E aí, então, essa verdade, ela permeia também todo o coração do entendimento do apóstolo Paulo. Lá na carta dele à igreja de Colossos, capítulo 1, versos 15 ao 17, e também está aí, diz o seguinte, Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo, um dia, conversando com Filipe, ele disse, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse o que a Filipe? Quem vê a mim, vê ao. Por isso Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. O Pai, por ser um Deus espiritual, um ser essencialmente espiritual, ele não é visível aos nossos olhos. Mas você quer ver a expressão física de Deus? Olhe para o Filho. Porque ele é a imagem desse Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi, ele é. Porque ele continuará sendo. Nele, tudo subsiste. O homem, por possuir a imagem de Deus, ele até consegue reproduzir alguns atributos de Deus. E Deus, ele é um Deus criador. O nosso Deus a quem servimos é um Deus que cria. E o ser humano também tem essa capacidade de criar coisas. Só que com uma pequena e grande distinção ao mesmo tempo. O homem consegue produzir elementos a partir de matéria-prima. Então ele consegue projetar, mensurar, medir e construir algum objeto. Mas Deus, ele criou todas as coisas a partir do nada. E essa singularidade é um atributo que só pertence a ele. Nem anjos, nem principados, nem qualquer expressão da sua criação consegue compartilhar da onipotência, da singularidade, da divindade da eternidade, que são exclusivas de Deus. E que o Filho possui em sua essência. Quando nós olhamos os versos 4 até o verso 5, nós também nos deparamos com algumas outras descrições que o apóstolo João apresenta a respeito da identidade de Cristo. Ele diz então, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo Jesus é sinônimo de vida eterna. Cristo Jesus é sinônimo de luz para os homens. Cristo Jesus é expressão de esperança e de salvação ao homem perdido. A vida espiritual reside no Filho, porque ele é a luz dos homens. A luz se sobrepõe sobre as trevas e as trevas não prevalecem sobre a luz. Eu não sei quantos aqui já tiveram que se deparar, por exemplo, em dias em que, como o dia, a tarde de hoje, né? Que falta a luz. Pelo menos lá na minha casa faltou luz. Não adianta ligar para o irmão Fabiano e falar, Fabiano, faltou luz aqui no meu condomínio, né? Não adianta. Você vai recorrer à vela, quem é da moda antiga, outros já puxam um celular que tem a lanterninha, né? Mas se você não tem esses objetos de fácil acesso nesse momento, e você se encontra à noite, é capaz até de você sofrer um acidente doméstico, caminhando aí da sala ou do seu quarto ao banheiro, à cozinha. E eu, por exemplo, já dei algumas topadas com o meu joelho que doeram bastante, né? Por causa dessa falta de iluminação, desse domínio das trevas, da ausência da luz no meio em que eu me encontrava. O que João está nos dizendo, nos ensinando no versículo 4 e no versículo 5, é como se todo o universo habitasse em trevas. E não, eu estou pensando aqui, não na noite como nós temos hoje, que mesmo sem energia elétrica, é iluminada pela luz natural dos luminares que nós possuímos, lua, estrela e tudo mais. Agora imaginem, sem mesmo os luminares. João está dizendo, Cristo é a luz dos homens. Quando não houver iluminação absolutamente nenhuma, Cristo é como se fosse um farol. Um farol que lançasse a luminosidade necessária para que eu e você pudéssemos transitar, viver em um mundo em trevas. Essa é a expressão que João declara abrindo o seu evangelho no capítulo 1. Cristo
ele é eterno. Cristo, ele é divino. Cristo é onipotente, é singular. Cristo é vida eterna. E por vida eterna, irmãos, temos que entender que por vida eterna nós estamos nos referindo a uma comunhão plena com o Pai. A uma comunhão imperdível com o Pai. Vida eterna em nenhum momento nas Escrituras tem a ver com a existência continuada da nossa humanidade. Tem a ver com comunhão com Deus. É apenas por meio do Filho, exclusivamente por meio de Cristo Jesus, que nós podemos adquirir, desfrutar e usufruir dessa vida eterna. Depois, então, do apóstolo João descrever todos esses atributos a respeito da identidade do Verbo de Deus, do Filho de Deus, podemos perceber que o verdadeiro sentido do Natal, da perspectiva de Deus e não da do homem, não é outra senão sinônimo de humilhação. Porque esse Deus glorioso, majestoso, abriu mão do seu trono de glória, assumindo a forma de uma criatura caída, experimentando os efeitos da queda, dos meus pecados e do seu pecado, que foram transferidos a ele na cruz do Calvário. O verdadeiro sentido do Natal, para nós, da percepção humana, é sinônimo de graça, de esperança, de salvação. Mas da percepção de Deus, humilhação, autoesvaziamento, restrição do seu próprio caráter e dos seus atributos. Tudo isso por amor ao seu propósito de nos reconciliar com Deus. Sendo Deus, sendo divino, Cristo abriu mão da sua glória celestial para viver como homem, e isso é loucura para o homem moderno, para a sabedoria humana. Aliás, diga-se de passagem, o cristianismo é a única religião no mundo que afirma que o próprio Deus assumiu forma de homem. Nenhuma outra religião mundial afirma que o Deus, criador de todas as coisas, assumiu a forma de homem para morrer na cruz do Calvário em favor da sua própria criatura. Esse Deus, sendo santo, decidiu voluntariamente experimentar dos efeitos da queda do homem e das consequências do pecado do homem. Esse Deus, sendo vida, sendo luz, decidiu experimentar a morte e as densas trevas para poder viabilizar uma reconciliação do homem com o Pai. Esse homem que, uma vez que é pecador, que tenha caído, é objeto da ira e da justiça de Deus. Diante dessas verdades, se Cristo, sendo Deus, se humilhou, se autoesvaziou, restringiu o uso dos seus próprios atributos, vindo ao mundo como homem, se humilhando, nós jamais podemos dar espaço em nosso viver para o orgulho, para a vaidade e para qualquer outra defesa de direito a que nos compete. Porque o nosso Salvador nos deixou como exemplo a sua própria vida. E como exemplo, ele abriu mão de todas essas coisas. Mas quando nós olhamos na segunda metade do capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 10, nós percebemos também o benefício desse nascimento a favor daqueles que o amam. Os benefícios do verdadeiro Natal
a favor daqueles que um dia entenderam a mensagem do Natal. E o verso 10 a 12 diz o seguinte para cada um de nós: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo, ou seja, a sua própria criação, não o recebeu, não o conheceu. Ele veio para aqueles que eram dele. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Toda a criação pertence a Deus por direito de criação. Como Criador, todo ser humano, natureza, animais, todos pertencem a Ele, porque Ele é o nosso Criador. Mas por causa do nascimento de Cristo, pela obra que Ele realizou, também passamos a pertencer a Ele por direito de adoção. Teve um dia em que na cruz do Calvário, Ele olhou para o Johnny, 2000 anos antes, e falou: eu quero esse Johnny comigo, e eu o adoto como meu filho amado. Teve um dia que na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, Ele olhou para cada um de nós e disse: eu quero eles para serem a minha igreja, a Igreja Batista Vida Nova de Indaiatuba. O nascimento de Cristo gera a cada um de nós, que um dia o conhecemos pessoalmente, benefícios indescritíveis e inenarráveis. Existe uma falácia num provérbio popular brasileiro que diz que todos são filhos de Deus. Mentira. Não é o que o Evangelho de João 1,12 nos ensina. E eu quero corrigir esse provérbio, à luz de João, capítulo 1, versículo 12. Esse provérbio seria correto se dissesse que todos são criaturas de Deus. Porém, filhos somente são aqueles, a saber, os que creem no seu nome. Você já faz parte dessa família de Deus. Você já entregou sua vida a Cristo Jesus, o recebendo como seu Salvador. Se isso já aconteceu na sua vida, parabéns. Cristo já nasceu no seu coração. Você já é capaz de experimentar o verdadeiro sentido do Natal. Mas se isso ainda não aconteceu, você precisa seguir o que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, nos apresenta. Crer que Ele é o único que é capaz de reconciliar você que é pecador ao Pai. Ele é único. Não há salvação em outro nome, além de Cristo Jesus. Mas o versículo 13, e eu quero chamar a sua atenção para esse texto, também diz a natureza desses filhos de Deus. Um outro benefício do Natal na vida daqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, ao Verbo de Deus, ao Logos, é de que eles experimentam um novo nascimento, que normalmente nós chamamos popularmente como regeneração, ou seja, gerar novamente. É um novo nascimento. E esse novo nascimento não tem a ver com o nascimento da carne, como, por exemplo, Nicodemos, no capítulo 3, ele se confundiu, conversando com o Senhor Jesus. Mas como assim? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Não diz respeito a esse novo nascimento biológico ou físico. Diz o versículo 13, que esse nascimento, ele não provém de sangue, ele não é da carne e nem da vontade humana. Esse nascimento é de qual natureza? É divino.
Você e eu, que um dia confessamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós não o confessamos porque um dia nós simplesmente entendemos e nós desejamos. Não foi da vontade humana, diz o verso 13. Foi da vontade divina. Eu e você simplesmente assimilamos aquilo que um dia Ele colocou no nosso interior, dando vida, e apenas nos impulsionou a declarar a nossa dependência dEle. Porque nós não nascemos da nossa vontade humana. Nós nascemos de novo a partir da vontade de Deus. Foi Deus que nos deu vida. O homem perdido é incapaz, diz Romanos 3, de desejar a Deus. Diz Romanos 3, de 10 a 12, que não há quem busque o bem, não há quem deseje a Deus. Todos a uma se extraviaram. Portanto, se um dia nós nascemos de novo, isso é a expressão da graça e da ação exclusiva de Deus. A nossa atitude foi apenas reflexo daquilo que um dia Ele já colocou no nosso interior. Foi apenas exteriorização daquilo que um dia Ele colocou em nosso coração. Diante dessas verdades, quero concluir na noite de hoje essa reflexão olhando para o verso 14, quando diz que o Verbo de Deus, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós de uma maneira singular, cheio de graça e de verdade. E nós, seres humanos, criação, tivemos a oportunidade de ver a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O Natal de Deus nos revela essa humilhação do Redentor. Da perspectiva de Deus, Ele pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje reconciliados com Ele. Da perspectiva do homem, eu volto a afirmar, é a expressão de graça, de esperança, de salvação. Mas aquilo que para nós um dia foi oferecido de forma gratuita, para aquele que pagou, custou um alto preço. O preço do seu Filho amado. A verdadeira humilhação de Cristo, nós podemos observar ao longo de todo o seu ministério, consiste no fato de que Ele, sendo rei e sendo majestoso, Ele não usou dessas suas prerrogativas reais, mas Ele se colocou como servo. E Filipenses capítulo 2, de versos 5 a 11, diz essa verdade. Ele assumiu a forma de servo, se auto-esvaziando, se humilhando. Ele decidiu deixar o seu trono de glória para vir a esse mundo um dia como uma pessoa simples. E o que caracterizou o seu ministério terreno foi a sua simplicidade. Horas antes dele morrer na cruz do Calvário, diz o texto de João capítulo 13, que ele lavou os pés dos seus discípulos. Em todo o tempo, ele deu o outro lado da face aos seus adversários. Quando apresentado diante de Pôncio Pilatos e de Herodes Agripa, ele não rebateu. Ele simplesmente se submeteu. A grande ironia em tudo isso, que é loucura para os homens, é que esse Deus glorioso veio ao mundo como servo. Mas esse Deus glorioso também, que um dia estabeleceu leis naturais, leis jurídicas para o seu povo, Ele veio ao mundo e se submeteu às suas próprias leis que Ele criou. Se você observar o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, você vai ver a descrição
de que ele no 8º dia, por exemplo, foi circuncidado, cumprindo a lei mosaica. E no 40º dia, assim como Helena teve aqui à frente hoje, ele também foi apresentado no templo de Jerusalém. Esse Deus, que era legislador, se sujeitou às próprias leis, as quais ele criou e deixou para o seu povo. Isso é sinônimo de humilhação, irmãos. Isso é sinônimo de autoesvaziamento. Esse Deus que nos oferece um Natal diferente do que o mundo propaga, consiste no fato dele ser todo-poderoso, mas ao mesmo tempo ser vítima de perseguição e de ódio. Que grande ironia. Aquele que pode simplesmente exterminar os seus adversários, se submeteu à perseguição e ódio de cada um deles. E isso não somente na sua idade adulta. Você há de lembrar comigo que ao nascer, Herodes o Grande já mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. E por isso José e Maria teve que fugir para o Egito, para poder preservar a vida do seu filho Jesus Cristo, a vida do nosso Salvador. Desde a sua tenra infância, desde bebezinho, Cristo foi objeto e alvo de ódio e de perseguição. A humilhação recai exatamente em ele ser todo-poderoso, onipotente e singular, e ao mesmo tempo ser objeto de ira, de ódio e de injustiça. A verdadeira humilhação de Cristo ainda consiste no fato dele ser o Criador e dono de todas as coisas, por direito de criação, mas ao mesmo tempo experimentar em sua vida terrena pobreza e restrições. Você deve lembrar comigo que um dia Jesus teve encontro com um jovem escriba. E aquele jovem escriba disse: mestre, eu conheço a tua lei e quero te seguir por onde quer que o Senhor for. E aí Jesus disse para aquele jovem escriba: tem certeza disso? E ele disse: sim. Pois bem, quero dizer para você que as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a sua própria cabeça. Você ainda quer me seguir? Você tem certeza disso? Então faça o seguinte: vá, venda os teus bens, dê aos pobres e depois me siga. Cristo Jesus, como sendo o Criador do universo, como nós lemos em Colossenses 1, como nós vemos em João capítulo 1, como nós vemos em Gênesis e tantas outras passagens, mesmo ele sendo o Criador de todas as coisas, ele viveu nessa vida terrena, nesse contexto, uma vida de restrições e de pobreza. O verdadeiro Natal, da perspectiva de Deus, não pode ser outro senão sinônimo de humilhação. Diante dessas verdades, gostaria de convidar você a pensar se você, na sua vida, tem honrado o nascimento de Cristo Jesus. Toda a sua obra, tudo aquilo que ele fez a favor de cada um de nós. Diz o texto bíblico que ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco, aquele que conhece as nossas aflições. Cristo poderia vir de qualquer outra maneira, mas ele veio como homem. E ele veio como homem para poder ser o nosso substituto.
Cristo poderia vir como um anjo, como qualquer outro elemento da natureza, mas ele não seria o nosso substituto. Mas Cristo veio como um homem, se humilhando, deixando o seu trono de glória, para assumir a forma de servo e nos dar uma oportunidade de vida eterna com o Pai, de plena comunhão. Por isso, nesse momento, quero convidar a igreja a baixar comigo a sua cabeça. Nós iremos orar mais uma vez ao Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a refletir no seu interior com as seguintes verdades. Primeira delas, dirigida a você que eventualmente ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus. Eu quero convidar você na noite de hoje a entregar a sua vida a Cristo Jesus, a permitir que Ele nasça no seu coração, para que você possa experimentar genuinamente do verdadeiro Natal. Não deixe isso para depois. Reafirme na noite de hoje o seu compromisso com Cristo Jesus. E o meu segundo convite é direcionado para aqueles que, assim como eu, um dia já permitiu que Cristo nascesse no seu coração. Queria convidar você a olhar para o verdadeiro padrão de santidade que Cristo nos oferece. E assim como Ele andou, andar também você e eu, no padrão do Filho de Deus.